Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês a nossa primeira aula prática, primeira aula a 4 mãos, no qual nós vamos diagramar o primeiro diagrama de perfil, e este diagrama será um diagrama voltado à gestão de TI, tá bom? Então, é um diagrama bastante simples, é um diagrama que possui bastante texto, então é interessante se atentar às questões textuais, porque as questões textuais são as questões que trabalhamos na aula anterior. Então, é importante para uma absorção, para um entendimento e para uma melhor aplicação no cotidiano, beleza? Sem delongas, nós já sabemos que os menus que nós vamos trabalhar se chamam UML ou UML 2.0, e eu acredito que eu tenha desabilitado ela. Deixa eu dar uma olhada aqui. UML 2.5, né? Pois bem, nós temos as duas aqui. Por precaução, eu habilitei a 2.5, mas acredito que não haverá necessidade, tá bom? Nós precisamos basicamente, para atuar com o diagrama de perfil, por enquanto, tá? Não é uma regra, isso daqui é uma exceção. Por enquanto, apenas 2 elementos. Então, nós vamos trabalhar aqui com o nosso elemento de package, que é a nossa pasta, né? O nosso diretório aqui. Vamos aumentar um pouco para não ficar tão pequeno. E nós vamos trabalhar também com o nosso outro elemento, que é as classes, tá bom? Então, por enquanto, apenas esses 2 elementos além dos textos, beleza? Bom, aqui a construção do nosso diagrama, nós podemos fazer de forma ordenada ou de engenharia reversa, né? Bom, engenharia reversa, na verdade, seria você imaginar por completo e fazendo de trás para frente. Ah, Vila, não entendi. Como assim? Vou colocar aqui um cenário hipotético. Vamos imaginar levantamento de requisito de um sistema. Tá fugindo um pouco do assunto de UML, mas vocês vão entender o porquê, tá? Então, vamos imaginar aqui o levantamento de requisito de um software, de um sistema. Às vezes, é necessário nós imaginarmos o software pronto, o usuário já fazendo a utilização, e a partir disso, vir destrinchando de trás para frente. Entende? Então, a diagramação, às vezes, também será necessário. Então, aqui há uma escolha, ou seja, eu posso começar, obviamente, do início, né? No contexto inicial, ou eu posso fazer de trás para frente. Eu posso pegar, por exemplo, o último quadro e vir retrocedendo até o início. Não existe regra, não tem certo e não tem errado, contanto que o diagrama dê certo, contanto que você consiga criar, tenha as informações necessárias, tenha os detalhes necessários, beleza? Então vamos lá. O primeiro aqui, nós também podemos optar em criar em nomenclaturas em inglês ou tudo em português. Nós sabemos que TI tem bastante termos técnicos, apesar de as pessoas falarem aqui, né, português, brasileiro, muitos termos técnicos eles são em inglês. Às vezes é válido, dependendo da empresa, você usar os termos porque a empresa já conhece. Muitas vezes não, às vezes vai envolver o usuário, key user, não tão adaptado com o contexto. Então, aí você opta em criar tudo em português, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar assim, ó, IT Management, por exemplo. Mas eu vou colocar tudo em português. Então, vamos colocar assim, ó, gerenciamento de TI, beleza? Além do meu gerenciamento de TI, eu vou ter aqui outras 3 atribuições. Deixa deixar mais para o canto aqui. As minhas 3 atribuições seria aqui a network, então eu posso colocar como rede. Teríamos uma outra
chamada telecomunicações, beleza? E temos uma outra que se chamará software ou programa. Então aqui, por exemplo, eu escrevi tudo em português, aí eu vou colocar software. Todo mundo sabe o que é um software. Mas já que eu escrevi tudo em português, eu vou manter, beleza? Entretanto, aqui existem algumas informações adicionais. Então vamos voltar aqui para o nosso primeiro e vamos colocar assim, ó. Profile. Vamos precisar aumentar um pouco, hein? Na verdade, o texto, né? Profile. Tem que ficar assim, ó. Profile rede. Profile telecomunicações e, obviamente, profile programa. Beleza? Além disso, nós teremos algumas classes. Entretanto, já vamos fazer aqui algumas ligações para que nós não nos esquecemos depois. Tem a seta que nós podemos puxar, porém ela faz muita curva. Eu vou optar em fazer o seguinte, ó, eu vou lá no menu geral e eu vou pegar uma seta com uma linha contínua. Ah, Vila, por quê? Porque aqui eu consigo fazer uma ligação direta. Eu não preciso ficar manipulando as curvas, entende? Poderia fazer com a outra? Poderia, mas aí eu perderia tempo manipulando as curvas e não é necessário se eu já tenho um elemento propriamente para isso. Então, vamos apenas copiar e colar aqui e fazer as ligações devidas. Aí tem um outro adendo no qual nós precisamos nos atentar, que é o seguinte. Esse aqui não ligou. Essas setas aqui, elas, por bem dizer, precisam ser linhas pontilhadas. Então, vamos segurar o Ctrl, selecionar todas. Vamos aqui no nosso menu. Transformar a linha contínua para a linha pontilhada, beleza? Fora isso, nós também vamos escrever aqui dentro. Então, vamos colocar aqui Apply. Beleza? E aí, a partir daqui, nós vamos usar as nossas classes. Ah, Vila, quais classes? Vamos lá. Minimizando o menu geral. Voltando ao ML. Vamos aqui. As classes, na verdade, o elemento de classe vai ser para a gente criar estereótipos, tá? Poderia pegar esse aqui, como poderia pegar esse aqui, ó. Que é o class 2. Eu acredito que, pro momento, para ocasião, esse aqui ainda fique melhor de se utilizar, tá? Então, aqui, ó, eu poderia colocar estereótipo, beleza? Dá um enterzinho aqui, ó, user, então, usuário, beleza? Class, opa, class, beleza? E aí, aqui, qual a classe do meu usuário? Eu vou usar só uma, então eu posso vir deletando aqui, ó. E esse cara aqui eu poderia colocar login, nome. E é um tipo de texto. Beleza? Essas nomenclaturas aqui faria jus se eu fizesse em inglês. Porém, como eu mencionei, vamos colocar tudo em português aqui para uma melhor assimilação de informações, tá bom? Então, copiando e colando, vou colocar aqui mais ou menos em padrão. Aqui teremos outro estereótipo chamado nó de rede. Nó de rede. Nó implementação.
Eu acho que eu coloquei 2 parênteses, então teriam 2 realmente. Aumentar um pouco. E aí, para cá, na verdade, nós vamos ter mais de 1. Então, vamos colocar aqui pelo menos 4. Então, vamos copiar mais um, vamos jogar aqui dentro, copiar mais um, jogar aqui dentro. Beleza? Aí aqui nós teremos informações do nó de rede. MAC seria texto. Teríamos IP, que também seria texto. Teríamos o que mais? A localização seria texto. E teríamos também o tipo de nó, que também seria texto. Beleza? E aí, para as minhas classes, eu teria também aqui algumas outras observações ou algumas outras amarrações em si. Eu teria aqui um estereótipo chamado estação, por exemplo. Vou colocar assim, ó, estação de trabalho. Acho que fica melhor de nós observarmos. Seria um nó de implementação. Vamos aumentar também, né? Beleza? Teríamos um outro. Seria o nosso servidor. Nó implementação. E por fim, teremos um terceiro, que seria o nosso switch ou roteador. Beleza? Seria também o nó de implementação. E, obviamente, todos esses caras seriam ligados aqui. Bom, até então, nós temos aqui um diagrama de perfil. Porém, entretanto, nós precisamos acrescentar aqui alguns adicionais. Então, a gente vai no geral, elemento retangular. Esse cara aqui, ó, é um bloco separado do bloco assim. Então, a gente vai acrescentar o retângulo e para trás. Beleza? Esse cara aqui vai ter uma ligação. Essa ligação é importante ela ter aqui um destaque. Talvez dessa forma. Beleza? Na verdade, ficou até muito. Vou colocar uns 6. Melhor. E aqui a gente pode atribuir também algumas cores. E aqui nós temos o nosso primeiro diagrama de perfil. Beleza? O que basicamente nós diagramamos no momento foi um diagrama de pacote. Então, se nós observarmos aqui, usamos pacotes. E para o diagrama de pacotes, nós atribuímos, nós aplicamos, tá bom? Os perfis atrelados a ele. Então, aqui de resumo, para nós termos o entendimento até nos basearmos na aula anterior, tá?
Um perfil ele é aplicado a outro pacote para disponibilizar os estereótipos presentes nesse perfil para o pacote em questão. Ou seja, no diagrama que nós fizemos aqui, nós basicamente estamos fazendo uma representação de perfis de rede, onde nós atribuímos telecomunicação, software, aplicado ao pacote de gerenciamento de TI. Tá? Então, as informações que nós aplicamos, basicamente foram voltadas à rede. Então, como nós falamos na aula anterior, o diagrama de perfil ele tem justamente essa proposta: adicionar, atribuir elementos ou tecnologias que não foram pensadas na época da UML, porém que atualmente existem, há necessidade de implantação e que nós possamos fazer a utilização respeitando as regras da UML. Tá? Então, se nós observarmos aqui, nós acrescentamos basicamente elementos UML, fizemos uma atribuição ainda usando elementos UML, entretanto, aqui nós acrescentamos informações voltadas à rede, tá? Então, nós acrescentamos aqui informações relacionadas à MAC, à IP, à nó, à switch, à roteadora, a servidor e a estações de trabalho. Seriam as máquinas, né? Os equipamentos, seja ele desktop ou notebook. Então, assim, a princípio parece um bicho de 7 cabeças, porém não é. Basicamente fácil e não é tão trabalhoso de fazer as atribuições. Tá bom? Eu vou me despedindo por aqui para a aula não ficar tão extensa. Na próxima aula nós damos continuidade e com certeza eu trarei um outro exemplo para nós trabalharmos e talvez ele seja um pouco mais complexo ou talvez um pouco mais detalhado do que esse, mas nós vamos fazendo aos poucos aí para pegar a similaridade deste diagrama. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a vida de cada um e até breve.